Então, bom dia a todos. Bom Sejam dia. bem-vindos aí a mais um estudo nosso de quarta-feira. Vamos desligar os microfones. É com muita alegria que a gente vai dando sequência aos nossos estudos. Hoje nós vamos para um tema muito desafiador, abstinência e celibato, para a gente entender a perspectiva da sexualidade a respeito do tema. E aí, com a ajuda e a contribuição de Emmanuel. Aproveito para lembrar a todos que nós estamos chegando ao fim desse livro. E que o próximo livro de estudo nosso é o livro Roteiro. Porque tem algumas pessoas aí me questionando no privado e por comentários mesmo no Instagram, da casa e tudo mais, que o nosso próximo estudo será esse, numa dinâmica diferente. A gente não vai se privar um tema por semana. A gente vai lendo, comentando, sem pressa de começar nem de terminar. Sem ser um tema por dia. A gente vai desmontar o texto para a gente trabalhar, né, esse conteúdo. E, para a gente iniciar, vamos fazer a nossa prece. Marilene, você consegue fazer a prece para a gente? Claro. Vamos elevar os nossos pensamentos nessa manhã abençoada de confraternização e aprendizado, agradecendo ao nosso mestre e amigo, irmão Jesus amado, por essa grande oportunidade que sempre está nos proporcionando, da qual somos imensamente agradecidos, esperando, Senhor, sermos tocados nos nossos corações para melhor aproveitar essas oportunidades, assimilando os conteúdos e aplicando-os à nossa vida prática. Portanto, Senhor, agradecemos aos nossos amigos espirituais, ao mentor deste trabalho, que é o nosso Mestre Jesus. Portanto, Senhor, aqui nos colocamos de boa vontade, de coração aberto para aprendermos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Pessoal, é interessante como que a divisão temática, que foi feita de modo aleatório, ela cabe a justamente uma necessidade de reflexão individual. Por quê? Porque quem me conhece sabe que eu venho de uma experiência católica muito forte, muito presente em minha vida, e que eu sou muito grato a Deus por ela, porque aprendi muita coisa ali. E o celibato, ou a abstinência sexual, neste contexto, é vista como um processo de purificação do espírito e como uma virtude da alma, que desapegada da matéria, consegue sublimar seus sentimentos de tal forma que consegue ter uma intimidade maior com o Pai. Então, dentro do entendimento da perspectiva religiosa católica, o celibato e a abstinência é uma virtude. E quando Kardec vai codificar a doutrina espírita, a gente ainda tem resquícios de uma Idade Média muito presente, de um processo inquisitório, mas a religião predominante era a católica. E nós, hoje, ainda temos um Brasil cristão católico muito arraigado na cultura, indiferente da religião. E quanto a isso, Kardec faz uma pergunta aos espíritos. O celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? E aqui eu quero salientar que esta pergunta, ela foi muito bem trabalhada. Porque coloca, primeiro, o celibato voluntário. Porque existe o celibato involuntário.
Antigamente, era muito comum os pais já determinarem o futuro do filho. Esse vai ser padre. Esse vai ser, essa aqui vai ser freira, irmã de caridade. Onde o celibato era requisitado como vocação. Mas se você não tinha vocação para isso, você vivia do mesmo jeito. Porque você era obrigada a respeitar a vontade do pai, né? Daquela família. Mas aqui Kardec não pergunta sobre esse celibato imposto. Kardec justamente fala deste celibato que é um produto de uma escolha. Isso, essa escolha, representa um estado de perfeição meritório. Ele acendeu tanto por esse espírito que ele já merece não ser. Ele já chegou numa condição de não necessidade de expansão da sexualidade. É isso. E isso é bem visto aos olhos de Deus. Vamos dar uma relembrada em tudo que a gente já estudou? A gente falou que o tempo inteiro o quanto que a sexualidade é uma bênção, como que ela é sadia, e como ela, num movimento de compromisso e responsabilidade espiritual, é uma chave de progresso ao espírito encarnado. A partir do momento que a gente entende a sexualidade numa dinâmica muito maior do que ato sexual. E aí, nessa pergunta, por tudo que a gente já estudou, a gente já pode fazer um tanto de reflexão sem ir na resposta. Porque, aos olhos de Deus, seria estado de perfeição do espírito e contra algo que ele criou? Porque se ele me dotou da sexualidade, ele me dotou daquela questão. E os espíritos respondem: não. E os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam o mundo. Aí tem outra pergunta. Da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem de modo mais completo a serviço da humanidade? Resposta: isso é muito diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Então agora a gente vai colocar a lenha na fogueira. Quando o celibato ele é fruto de uma escolha egoística, ele fere essa harmonia da criação. Por quê? Porque no egoísmo, eu gero eu gero a satisfação pessoal só em mim. Eu me privo de ter contato com outra pessoa, porque essa pessoa me incomoda, porque ela é chata, porque eu não quero deixar minha fragilidade ser tocada pelo outro, eu não quero expor a minha intimidade, eu me basto. Sabe aquele super-heroísmo de que eu vivo sozinho no mundo, não preciso de ninguém? Egoísmo. Quando eu penso só em mim. Então, quando esse celibato é fruto desse egoísmo, da fuga de um relacionamento saudável com o outro, então isso desagrada a Deus. Por quê? Porque o próprio livro dos Espíritos já nos fala da importância do outro para nós. Tanto é que nos recomenda Kardec que a gente não se prive do contato com o outro para termos uma vida de oração, uma vida de fé. Porque o outro me ajuda na reforma íntima a refletir quem eu realmente sou e ainda me ajuda a chegar a Deus. Mas quem vai pelo egoísmo ainda engana o mundo. Então, por exemplo, se eu quero mostrar que eu sou extremamente virtuoso, eu posso passar a imagem de que eu sou a pessoa casta,
pura, que me privo da atividade sexual porque isso é virtuoso, aí vai ainda fomentando meu orgulho, porque isso não é a realidade de 99% do mundo. E é mentira. Eu estou indo mentindo para o outro. Mas aí, Kardec, muito audacioso, faz uma pergunta, mas calma. Tem alguns que o celibato é um sacrifício. Não para si, mas pela humanidade. Vamos pegar alguns exemplos? Vocês já viram uma biografia de Chico, alguma namorada que ele teve? Divaldo? Irmã Dulce? Oh. Mas o próprio Kardec foi casado. E aí? Então, para viver esta sexualidade sadia, a gente não precisa de abster. Mas alguns espíritos fazem essa escolha para o bem do outro. Vamos pegar alguns exemplos aqui, igual a gente falou. Imagina o Chico, de uma família humilde, de muitos irmãos, né? Uma família humilde, de muitos irmãos, que ele cria, depois da morte do irmão, os sobrinhos, a cunhada doente. Trabalhava o dia inteiro, um médium fantástico, que não tinha hora, né? Quem lê a biografia dele, vê que ele tinha uma atividade mediúnica incessante, que ele tinha pouco tempo para dormir. Vocês que são casados, aguentariam casar com um homem desse? Não, não aguentaria. O celibato para ele foi o sacrifício pelo bem da humanidade. Tanto é que ele tem 527 livros psicografados. Ah, mas o Divaldo ainda está aí. Eu falo que o Divaldo, ele se absteve do ato sexual, mas teve filho para dar, vender e jogar fora. O tanto de filho que ele adotava. Vocês já viram o filme dele? Ele registrava os órfãos para ter pai. E pegava tudo para criar. E o nome da mãe ainda era dos espíritos. Nem nome de gente viva ele colocava. Então ele se absteve para o quê? Um bem comum. Para um bem geral. Então, este tipo de sacrifício, aí sim, ele é meritório. Ah, mas é porque eles são assexuados. Não. Não são. Mas eles têm um ideal. Um segmento muito forte. E eu admiro esse espírito que dá conta pelo sacrifício de si mesmo para o bem do outro, não pela abstinência, mas pela autoeducação da sexualidade. Porque um espírito desse precisa ter um autoconhecimento, um controle de si mesmo e uma manipulação exímia das suas energias sexuais. Por quê? Porque senão ele vai falhar na missão. Não vai ser um sacrifício pela metade. E aí vai ser um sacrifício que não faz bem e ainda vai ser um sacrifício que engana o outro. E Chico e Divaldo conseguiram exercer esta abstinência como um fomentador de suas missões. Ah, mas essa é a realidade nossa, gente? Não. E tá tudo bem.
É muito interessante porque, como a gente vem de uma cultura cristã católica, a maioria de nós, e eu acho que o grande papel desse livro de Emmanuel é desconstruir a sexualidade como algo pernicioso, algo ruim, algo pecador, sabe? Porque a gente olha para aquilo que nos convém. Vocês já viram falar em Santa Teresinha do Menino Jesus? Aquela das rosas? Tem um livro, uma biografia que ela mesma escreve dela, maravilhoso. Você vê assim os traços da mediunidade e do cuidado de Deus, do Pai e da vivência, da expansão desse espírito que se coloca em oração. Ponto. Os pais dela são santos. É um casal. Uai, um casal? É um casal. Porque para a igreja, a sexualidade bem vivida também é propulsora de evolução do espírito. Mas a gente se prende a quê? A castidade, a abstinência, lá, 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 lá. E a gente não olha pelo que ela realmente ensina, né? Então você tem inúmeros casos de reconhecimento da virtude espiritual dentro da Igreja Católica. Então, é sobre isso que eu acho que a gente vai transcorrer, e aí agora a gente vai passar para o texto do Emmanuel. A abstinência em matéria de sexo e celibato, na vida de relação, pressupõe experiências da criatura em duas faixas essenciais. A daqueles espíritos que escolhem semelhantes posições voluntariamente para burilamento ou serviço, no curso de determinada reencarnação, e é daqueles outros que se veem forçados a adotá-la pela força de inibições diversas. Então, a gente volta nessa questão do voluntariado para viver ou não a questão da abstinência do celibato. Porque alguns espíritos também podem vir dentro de seu plano encarnatório com este celibato para a educação. Então, vamos supor, em uma outra encarnação, eu fiz muito mau uso da sexualidade. Eu fui um homem que usava de sedução, que não respeitava as parceiras. Eu posso vir para o celibato para aprender a dominar em mim assim, essa energia sexual e sair do grau da animalidade. Mas eu também, por exemplo, posso ter sido uma mulher que, fazendo uso da sedução, ou de uma prostituição, ou de momentos de aborto, eu venho nessa encarnação no celibato para a valorização da vida. Às vezes eu posso vir para esta encarnação, tem até um caso muito interessante, uma menina de 13 anos, que desde que eu conheço a menina, ela fala, eu vou ser freira. E eu falo, vai com Deus, que bom. E ela vai ser freira. Eu tenho certeza que ela vai ser freira. E ela tem uma fé que é encantadora. Sabe aquela pessoa que te emociona? Uma virtude, um amor. Para falar do Cristo, o olho dela enche de água, porque ela fala como aquele a quem ela dedica a sua vida. Ela fala, o esposo da minha alma já é o Cristo. E eu falo, e eu fico muito feliz em ver isso. E um dia, lógico, ela é católica, ela falou, Murilo, não faz sentido reencarnação. Falei, por quê? Porque nessa lógica do mundo de hoje, quem é que escolheria vir para uma encarnação sendo freira? Hoje os valores são contrários.
E eu sou uma pessoa que eu tenho essa vocação. E é bonito que ela fala assim, eu sonho no dia que vou poder fazer os meus votos e viver a vida inteira só para o Cristo. E a congregação que ela vai entrar é uma congregação contemplativa, que vive em oração. Elas são enclausuradas, mas tem um trabalho social maravilhoso, cuidando de crianças. E aí eu falei, olha, não vou te convencer, não é o papel aqui a gente falar sobre reencarnação. Mas eu quero só te dizer uma coisa. E ela tem loucura com crianças, sabe? Às vezes você veio para essa vida para ser mãe de quem não tem mãe. E o pai vai ser Jesus. E você vai educar aqueles espíritos que reencarnaram ali. E Jesus te preparou para isso. Sem peso. Sem peso. Porque foi uma escolha livre de seu espírito. Então, este celibato é voluntariado. Agora, tem algumas questões que nos levam ao involuntário. É o que Emmanuel chama atenção. Então, a esses a gente tem que ficar de olho. Porque existem forças de inibição. Às vezes é uma timidez, às vezes uma baixa de autoestima, às vezes é uma pouca valorização de si mesmo, às vezes é uma fuga do outro, aí já não é sadio. Indubitavelmente, os que consigam abster-se da comunhão afetiva, embora possuindo em ordem todos os recursos instrumentais para se aterem ao conforto de uma existência a dois, com o fim de se fazerem mais úteis ao próximo, de certo que traça para si mesmos, mesmos escaladas mais rápidas aos cimos do aperfeiçoamento. E aí? A gente está falando do caso dessa menina. É uma menina que teria condição perfeita para ter um casamento, para ser uma pessoa com relacionamentos afetivos, mas ela absteve para fazer esse bem comum, ser útil ao próximo. Toda vez que eu leio a palavra útil dentro de um contexto espírita, eu me ligo utilidade à caridade. O que é caridade? O que é tarefa espírita? É tornar-se útil. Mas como assim? Na hora que eu falo com a Marilene assim, Marilene, eu não estou bem, me aplica um passe. É caridade. Mas amanhã Marilene vai estar lá com seus 90 anos de idade. Ela está indo para a casa espírita com sua bengalinha e não vai dar conta mais de aplicar passe. E eu vou falar com a Marilene, Marilene, faça uma prece por mim. E continua sendo a caridade. Quando a gente fala de uma abstinência por caridade, por amor, por uma finalidade útil, a gente fala em virtude do Espírito. Há pouco tempo teve uma discussão numa casa espírita sobre um médium com seus 89 anos, que até os 88 era excelente médium. E aí, fruto da idade, você vê que a pessoa já não está dando conta mais de ir para as reuniões mediúnicas. E aí foram conversar com ele, assim, olha, fulano, tá na hora de você parar de vir na reunião mediúnica. Porque o senhor não dá conta mais de dar passividade. Eu olhei para aquela fala e achei de uma grosseria imensa.
E aí eu falei com eles assim, eles aí usam da gente, né? Você não acha não, Murilo? Eu falei, não. Ah, mas se ele não vai ser útil, eu falei, o quê? Útil numa reunião mediúnica é da comunicação de espírito? Fulano, o senhor vai continuar vindo, o senhor está lúcido, tem saúde. E a espiritualidade não está comunicando pelo senhor para te respeitar. Os últimos 70 anos o senhor foi sentado numa mesa. Chega também, né? O senhor pode ir para dialogador? O olho dele encheu d'água e falou, claro, mas se vocês me tirarem daqui, vocês vão me matar. Ele foi para uma reunião mediúnica aos 19 anos. Tem 70 anos que ele frequenta a reunião mediúnica. Ele está lúcido, ele está perfeito, uma saúde melhor do que a minha. Está na hora de. Gente, não. Falando em matéria da sexualidade, isso é sexualidade, isso é contato, isso é amor, isso é relação. Se eu não consigo entender o outro, eu não vou conseguir também me entender. Agindo assim por amor, doando o corpo a serviço dos semelhantes, e por este modo, amparando os irmãos da humanidade por meio das variadas maneiras, convertem a existência, sem ligações sexuais, em caminho de acesso à sublimação, ambientando-se em climas diferentes de criatividade, porquanto a energia sexual neles não estancou o próprio fluxo. Essa energia simplesmente se canaliza para outros objetivos, os de natureza espiritual. Em concordância com os que elegem conscientemente esse tipo de experiência, impondo-se duros regimes de vivência pessoal, encontramos aqueles outros, os que já renasceram no corpo físico, induzidos ou obrigados à abstinência sexual, atendendo a inibições irreversíveis ou a processos de inversão, pelos quais sanam erros do pretérito ou se recolhem a pesadas disciplinas que lhes facilitem a desincumbência de compromissos determinados em assuntos do espírito. Eu achei esse parágrafo fantástico. Porque ele fala assim, e eu quero chamar atenção para uma frase. Quem vive o processo da abstinência sexual por um caráter de missão do espírito para se colocar a serviço do outro, não deixa de ter energia sexual. Simplesmente tem aquilo bem educado. Porque canaliza essa energia para outra finalidade. Um dia eu questionei sobre essa energia sexual. E aí, por que eu questionei? Porque eu era médium, muito novo, e você virando um rapaz ali, você tá com a sexualidade a mil. Tinha mediunidade. Aí eu queria fazer as coisas e ficava com medo do espiritual. E aí eu comecei a ficar doido. Porque a minha tradição é, olha, o médium tem que ser casto. O médium não namora. O médium... E aí, gente, eu fiquei doidinho. Porque eu queria uma coisa, tendia uma coisa, mas ia para outra. E aí um dia eu chamei, apareceu um espírito amigo, falei com o doutor Rafael, por favor, me explica, o que eu vou fazer com isso? E aí ele falou, Murilo, senta. Aí eu sentei. Ele agora levanta. Eu levantei. Falou, tá vendo que sua perna te leva a dois movimentos diferentes? Você foi sentado, agora você levantou. Você escolheu um direcionamento para onde as pernas te levavam. Assim é a sexualidade. Se ela é bem educada, você escolhe também o que faz com ela. Essa energia sexual, ela é sadia, desde que responsável. Vamos fazer um exercício? Eu falei, vamos.
A partir de hoje, você terá dia e hora marcados para a psicografia. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Falou, porque é a mesma energia que você usa. Se ela está em excesso e você está tendo dificuldade de controle, que seja direcionado a uma boa finalidade. Porque senão você faz trem errado. E aí, a energia sexual foi canalizada para a mediunidade. Já teve um outro caso que eu perguntei também à espiritualidade, por que para a reunião mediúnica é muito importante para mim me abster do ato sexual antes, como uma forma de preparo para o outro dia. E aí ele me explicou que a energia sexual em mim, como eu estou falando de uma experiência pessoal, tá, gente? Ela precisa estar bem resguardada para que eu seja um bom canal de comunicação na reunião mediúnica, para canalizar a dar chance de mais espíritos comunicarem, com qualidade, sem ou com o mínimo de interferência minha. Então isso tem que ser olhado. Uma época, nós tínhamos um trabalho de receituário dentro do Mundo Luz, às quintas. E às vezes, tinha que a espiritualidade trazia receita para 30 pessoas numa noite. Não era tão simples. E quando começou, só tinha eu de médium. Eram 2 dias. Isso há 5 anos atrás, vamos falar assim? Sei lá quanto que foi isso, dando só de exemplo. Ô, gente, que coisa horrível. Porque eu namorava. E aí, eu sei, com 20 e poucos anos, como que você explica para a pessoa que você está, que você tem que ficar 2 dias sem atividade sexual para se resguardar, para na terceira noite você ir para uma reunião mediúnica, se a pessoa não é espírita? Mas nós conseguimos fazer esse direcionamento. Então, se a gente tem dificuldade, outra coisa que a espiritualidade já me orientou uma época, pense em alguém que está precisando muito de prece. Aí, vamos supor que eu lembrei aqui da Rosana. Eu pegava, entrava em oração e eu via realmente subir uma energia desde o chakra básico, subir todos os meus chakras, sair pela minha cabeça e ir em direção a quem estava precisando. E era o direcionamento dessa energia da sexualidade para quê? Para dar ânimo, para tirar um pouco de tristeza, para revigorar. Isso também funcionou para mim. Então, se alguém que vai escutar esse estudo, ou já está escutando, tem dificuldade em lidar com essa energia sexual, pergunte à espiritualidade. O que pode ser feito? Porque nem 8, nem 80. Não é a abstinência que resolve e nem é ir para a promiscuidade. Existe uma zona de equilíbrio que a gente tem que atingir. Num e noutro caso, identificamos aqueles que se fazem chamar, segundo os ensinamentos evangélicos, como sendo eunucos por amor do reino de Deus. Esses eunucos, porém, muito ao contrário do que geralmente se afirma, não são criaturas psicologicamente assexuadas, respirando em climas de negação da vida. Conquanto abstêmios da emotividade sexual voluntária ou involuntariamente, são almas vibrantes, inflamadas de sonhos e desejos que se omitem, tanto quanto lhes é possível, no terreno da comunhão afetiva, para satisfazerem as obrigações de ordem espiritual a que se impõem.
Depreende-se daí a impossibilidade de se doarem a quaisquer tarefas de reparação ou elevação, sem tentações, sofrimentos, angústias e lágrimas, e às vezes até mesmo escorregões e quedas nos domínios do sentimento. De vez que o impulso do amor nela se mantém com imensa agudeza, predispondo-as à sede incessante de compreensão e de afeto. Então, luto por amor, gente, a Deus são aqueles que, por motivos religiosos, colocam para si a obrigatoriedade da castidade ou obrigados por outro. Mas a gente também tem que conhecer para poder falar. Porque senão a gente vira crítico de cadeirinha para condenar uma coisa que a gente não conhece. Muitos aqui sabem que eu já morei, né, em um convento, num seminário. E todo mundo falava assim, olha os absurdos que já me falaram. Coloca esse remédio na comida para os seminaristas não terem desejo? Não, gente. Ah, vocês, até cinto de castidade já me perguntaram se a gente usava. Eu falei, não, gente. E o que vocês fazem, então? Rezamos, estudamos muito, temos orientação espiritual, do diretor espiritual, que era um padre, que era designado para tal, muitos momentos de oração do dia, muito trabalho, que o povo acha que o seminarista fica à toa, não fica. Mas tem uma dimensão da formação dentro do seminário que chama dimensão humano-afetiva. E ali tinham psicólogos, tinham médicos, tinham padres. Tem todo um arcabouço de sustento para te ajudar a educar sua energia sexual. Não é simplesmente a revelia. Chegou aqui, gente, ó, acabou. Vocês não têm sentimento, você não tem desejo, você não tem sonho. Isso não é verdade. A dimensão humano-afetiva dentro de um seminário, de um convento, é muito bem trabalhado, muito respeitoso. Onde um diálogo sobre a sexualidade é aberto de forma sadia. Onde tem alguém para te ajudar a entender o seu processo. Não é a força, não é desrespeitoso, não é impositivo, não é. Qual que é a ideia que a gente tem quando passa no muro de um convento? É quase que entrou ali e foi castrado. Não é isso. Não é. E é muito bonito quando eles colocam para a gente, dentro das inúmeras reflexões e das possibilidades de atendimento, quando eles falam, olha, está na hora de você rever. Por quê? Porque Deus nos chama em qualquer lugar. Mas aqui dentro, nos chama a sermos castos, viver em celibato. Não quer dizer que você não tenha vocação cristã. Mas pode ser que Deus não te quer aqui dentro porque sua missão é lá fora. Se aquilo se torna um peso grande demais, pode ser. Então você entra num processo de discernimento. Entrando no processo de discernimento, às vezes vai ser aconselhado, olha, você não acha que essa vida não é para você? Pode ir embora em paz. Nós vamos continuar amigos, você pode vir cá nos visitar, a gente reza junto, mas às vezes não é vida religiosa que você tem vocação. E, gente, isso é num grau de respeito que só quem vive ali dentro sabe. E eu falo muitas vezes, e nós que saímos, precisamos desmistificar isso. Para quê? Porque senão a gente faz a inquisição reversa. Um dia a igreja nos condenou e nos queimou. Hoje a gente fala mal dela. Para. Porque senão a gente deixa de ser espírita. Por que eu estou contando esse caso? Porque a gente precisa, enquanto espíritas, fazer o que a gente está fazendo, conversando sobre sexualidade. E em uma hora, se tiver difícil, a gente ter condição de pedir, Ícaros,
Você pode conversar comigo? Buscar um no outro apoio. Trazer para dentro da casa espírita o cuidado da dimensão humano-afetiva dos integrantes da casa, dos que participam da casa, ao invés de fingir que nada disso acomete a gente. Depois, então, assim, se a gente está passando por alguma coisa, a gente precisa de primeiro se perguntar: posso canalizar essa energia para alguma finalidade útil? O façamos. Depois, o meu processo de vivência da sexualidade. Aqui eu não falo nem de gênero, nem de orientação sexual. Porque isso não é escolha. Você já nasce assim. Ah, eu escolhi ser homossexual. Mentira. Não existe isso. Quem nasceu homossexual, nasceu homossexual. Porque senão fica parecendo até um processo de culpa depois, né? Não, você não escolheu. Você nasceu assim. Ah, para isso você já tem 1 milhão de estudos científicos desenvolvendo esse pensamento. Como diz a Nani People, eu amo a Nani People. Ela fala assim, gente, se ser homossexual fosse escolha, quem escolhe é burro. Seria uma burrice tremenda. Por quê? Você vai enfrentar preconceito, você vai encontrar julgamento, você vai encontrar tudo. Ninguém escolhe isso, não. Quem nasce, nasce. E um dia, quando a gente desencarnar, nós vamos entender por quê. Mas a vivência da nossa sexualidade é escolha, aí sim é escolha, se a gente vai viver ela de forma sadia. Entendendo-se os valores da alma por alimento do espírito, impossível esquecer que a produção do bem e do aprimoramento se realiza à base do atrito e desgaste. A semente é segregada no solo para desvencilhar-se dos empecilhos que a constringem, de modo a formar o pão a rigor não se completa em forno frio. A força do carro não surge sem a queima do combustível e o motor não lhe garante movimento sem aquecer em nível adequado. Vamos parar aí. Todo movimento precisa de um impulso. Você sabe por que a gente estuda toda quarta? Porque houve um movimento da espiritualidade para orientar e nós tivemos coragem de iniciar. O que foi o movimento que propiciou isso? Qual que foi a queima do combustível que nos fez andar? Lá, quando nós começamos em fevereiro esse estudo. Vocês lembram qual que foi o motivo? Estudar mediunidade. Então, houve ali uma orientação. Nós vimos a necessidade. O que foi esse combustível? A vontade. O que nos fez caminhar foi a escolha. Gente, em matéria de sexualidade, algo tem que nos motivar para a reforma íntima. Para olhar para a sexualidade de uma forma frutuosa, bonita, sem tabu, sem julgamento. O que nos motiva a olhar para as nossas relações de forma saudável? Se não for uma vontade intrínseca, pessoal, ela não acontece. Há pouco tempo eu estava escutando um casal de amigos, de uma semana que estavam brigados. E o marido já tinha pedido 4 vezes desculpa para a mulher, por causa da discussão e tudo mais, a mulher nem olhar na cara dele, não olhava. Então, aí eu virei e falei assim, o que está acontecendo, gente? Que o clima está horrível aqui. Ah, nós estamos brigados. Ele já me pediu desculpa 4 vezes. É. Tadinho, tem hora que eu fico até com dó. A minha raiva já até passou, mas eu não falei com ele ainda, só para ele pedir desculpa de novo, aí depois eu volto. E é assim que você quer manter seu casamento? Tomara que ele separe de você.
Ela, hã? Eu falei, ele reconheceu a parcela de erro dele, da responsabilidade dele, já te pediu desculpa 4 vezes, já te chamou para conversar, já fez tudo que estava ao alcance dele, para vocês sentarem e conversar. E você tá igual uma criança birrenta e mimada, querendo que o cara fique eternamente se humilhando para satisfazer seu ego. Isso é casamento? Porque se for, obrigado, Senhor, que eu sou solteiro, e vou rezar para ele separar de você, para ele ser feliz. Porque ele não é seu pai, ele é seu marido. Quem tem a obrigação de aguentar menino birrento é pai. E da onde que você aprendeu que a humilhação dele alimenta seu ego? A menina sentou e chorou. Por que para você ser feliz, ele tem que estar humilhado por baixo? Por que vocês dois não podem simplesmente sentar e conversar? Se você, na fala dela, falou que eles brigaram por um motivo banal. Isso não é nem um motivo sério. Para que tanto tempo sem olhar na cara dele? Ele só te pediu para sentar e conversar. Então tomara que ele tenha coragem de pedir para separar de você, para ficar livre de você. Menina, que fala boa. Os dois foram embora e fizeram as pazes. E foram conversar. Só falar que eu ia rezar para poder os dois separar, para ele ser livre, gente. Ser feliz. Tem uma outra pessoa que veio aqui em casa ontem. Ah, Murilo, tô passando por isso, eu quero ficar livre disso tudo. Falei, tem uma prece ótima para isso. Ela, qual? Eu falei, a prece da morte. Pede para morrer. Porque eu tendo essa virtude toda que você tem, com certeza nosso lar é pouco, você vai subir. Às vezes você não volta nem para esse planeta, né? Porque pela sua fala você é Virgem Maria para cima. Então pede a Deus para morrer. Porque aí você vai para um plano superior. E aí ninguém mais te incomoda. Ela regalou o olho. Mas você acha que o segredo é morrer? Eu falei, não, eu acho não. Você está querendo que você vive no céu, você está vivendo na terra. Agora, todo mundo está errado e você não. Então, se você é quase igual a Deus, pede para morrer para você ir para um plano superior, gente. Não, mas você é ignorante demais. Sou, ué. Porque em matéria de sexualidade, existem não culpas, mas responsabilidades. E se a gente não assume a nossa, a gente sempre terceiriza para o outro. E aí é triste. Porque a gente não dá conta de ver a vida com leveza e como um processo de escola do nosso espírito. Fica parecendo que o mundo está contra a gente. E não é isso. Existe um mundo inteiro a meu favor. Porque o principal eu tenho a meu favor é Deus, para que eu não perca essa encarnação. Que eu faça dela o melhor que eu consiga. Eu tenho o que me basta. Eu tenho Deus. Depois ela termina assim: abstinência e celibato, seja por decisão súbita do homem ou da mulher, interessados em educação dos próprios impulsos no curso da reencarnação, seja por deliberação assumida, antes do renascimento na esfera física, em obediência a fins específicos, não contam indiferença e nem anestesia do sentimento. Isso aqui é só para nos relembrar o discutido. Aqueles que vêm para a abstinência e celibato foram preparados para isso no plano espiritual antes de reencarnarem. Não como um planejamento encarnatório que tira deles sentimentos, impulsos, desejos, não. Mas favorecem a educação deles para uma finalidade útil. Então, existe sim quem vive abstinência e celibato por missão espiritual ou para a educação do seu espírito. Não é errado. Por isso que a gente precisa estudar. Senão a gente sai condenando todo mundo. Tem gente que vive nessa condição porque escolheu e por necessidade. E para esse espírito, está tudo bem. Celibato e abstinência, em qualquer forma de expressão, constituem tentames louváveis do ser, experiências de caráter transitório, nos quais a fome de alimento afetivo se lhes transforma no imo do coração em fogo purificador.
acrisolando-lhes as tendências ou transfigurando essas mesmas tendências em clima de produção do bem comum, por meio do qual, pela doação de uma vida, se efetua o apoio espiritual ou a iluminação de outras. Tais considerações nos impelem a concluir que a vida sexual de cada criatura é terreno sagrado para ela própria, e que, por isso mesmo, abstenção, ligação afetiva, constituição da vida, vida celibatária, divórcio e outras ocorrências no campo do amor são problemas pertinentes à responsabilidade de cada um, erigindo-se, por esta razão, em assuntos não de corpo para corpo, mas de coração para coração. Eu acho que essa conclusão de Emmanuel é linda. Eu acho que eu falo que esse parágrafo de Emmanuel concluiu todos os outros estudos anteriores. Quando a gente fala de sexualidade, a gente não fala de corpo, a gente fala de alma. Porque a gente relaciona com espíritos, muito além do que a gente relaciona com o corpo. E todas essas dificuldades ou essas circunstâncias que ele cita, ele fala no campo do amor, são problemas ligados à responsabilidade de cada um. Porque é um terreno sagrado individual. Então, se o outro me toca, é porque eu deixei ele adentrar um campo sagrado que é meu. Cuidemos do campo sagrado de nossa sexualidade, dos nossos sentimentos, da nossa forma de amor. Porque isso só a nós compete. Porque é o lugar da intimidade entre eu e Deus. E na hora que eu assumir essa responsabilidade, qualquer pessoa que venha adentrar esse espaço, serão pessoas que se sintonizam com este campo sagrado, que eu cuido, zelo e construo. Gente, foi isso que eu preparei. Alguém quer fazer algum comentário, trazer alguma reflexão? Ninguém? Que povo silencioso. O Divaldo, numa das primeiras numa das visitas que ele fez ao Chico, ele ficou com esse pensamento o dia inteiro. Como é que eu falo com o Chico a respeito da sexualidade? Como é que eu falo? E exatamente o Chico explicando, falou que ficou um dia inteirinho falando sobre isso com o Divaldo. E é realmente uma opção, né? A pessoa se sente bem, não sente falta, direciona essa energia. E até nós mesmos, quando temos no nosso dia a dia, também somos capazes disso. Não só essas pessoas tão especiais, né? Todos nós somos capazes de direcionar a nossa energia sexual para outras atividades. Uhum. Oi, Marilene. Seu microfone está desligado. E é interessante, por experiência própria, que tudo é pensamento. Então, a partir do momento que você coloca no seu pensamento que você pretende ser assim ou assado, num propósito positivo, indiferente de você estar numa casa espírita, porque qualquer atitude nobre em qualquer situação de sua vida é uma atitude nobre, né? Então, quando você coloca aquilo na sua cabeça com um propósito nobre e você vai abster-se dessa ou daquela situação com vontade, de fato, com persistência, isso é tranquilo, que você consegue tranquilamente e fica numa boa sua vida. Então, tudo é aqui dentro, na cabeça. Aí a gente poderia estudar depois o pensamento e vida, né? Já, sim, verdade. Eu gosto muito de ler sobre pensamento e vontade, pensamento e vida, pensamento cientificamente, doutrinariamente falando. Gosto muito, porque eu acho que a nossa vida está pautada pela nossa vontade.
Quem sabe depois de roteiro, nós vamos estudar e vão ler Pensamento e Vida. Muito bom, muito bom. Vamos ver o que a espiritualidade vai orientar, porque eles que estão dando o nome dos livros. Eu só fico consentindo, sim, senhor. E o autor desse livro, roteiro, qual é? Emmanuel. Emmanuel, Também? eu tenho ele. Nós vamos dedicar as quartas para ir lendo e estudando as obras do Chico. Muito bom. Tá? Pelo menos foi essa orientação que eu recebi. Muito bom, né? Porque a Vivian está fazendo lá o de André e a gente casa aqui com as de Emmanuel, vai ficar um espetáculo. E na sexta nós estamos fazendo as da Joana. Eu adoraria participar da Joana, mas não tem condição mais de alguma coisa. Mas tenta escutá-los depois. Estão ficando muito legais. Mas não está no nosso YouTube. Não. Consegue colocar? Consigo. Não está mesmo, não. Porque eu tentei outro dia, não consegui. Tá. Eu também procurei, não achei também. Eu vou olhar aqui e coloco. Pessoal, vamos chegando ao final do nosso horário. Rosana, faz a prece para nós? É sempre uma alegria podermos estar aprendendo. E continuamos pedindo sempre a orientação, o apoio de toda a espiritualidade amiga que nos acompanha, assim como nós, todos os nossos irmãos desencarnados estão participando todos os nossos estudos, que com certeza está sendo de muita valia. Agradecemos e continuamos, Senhor, em seu nome, pedindo por todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Sejamos sempre a luz no caminhar de todos aqueles que fazem parte da nossa vida terrena e espiritual. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em novas tentações, e livra-nos de todos os males, pois vosso é o reino, o poder e a glória, agora e para todos sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vou parar a gravação.